Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse bate-papo. Eu sou Lilian Coelho Maffei, editora-chefe do site Bons Fluidos, e convido vocês para essa conversa sobre mulheres, Dia das Mulheres, Mês das Mulheres. Vamos falar sobre grandes feitos femininos. Aqui comigo, a personificação de tudo isso que eu falei, a Angélica Calil, que é escritora, roteirista e se debruça sobre esses estudos. Tudo bom, Angélica? Seja bem-vinda. Tudo bem, obrigada. Estou muito feliz de estar aqui hoje falando desse assunto no Mês Internacional da Mulher, A né? gente tem que celebrar, né, porque foram muitos feitos, muitas conquistas e às vezes a gente acaba nem sabendo. Por exemplo, Sócrates teve uma professora mulher, tudo que ele aprendeu foi graças a uma mulher. Conta um pouquinho, já começando aí. A Aspásia de Mileto, né? Ela era companheira do Péricles na Era de Ouro de Atenas. A gente aprende muito sobre isso na escola, né? A Era de Ouro de Atenas, o Péricles, como é que era a vida lá. Mas a gente não aprende isso, né? Que ele teve uma companheira, ela era mestre em oratória, né? Alguns historiadores acreditam que os discursos famosos dele era ela que fazia, né? E isso de maneira alguma diminui ele, né? Mas a gente apaga uma mulher importante da história e a gente apaga do imaginário de todos nós a importância das mulheres na história da humanidade. A Então isso é sério. representatividade, né? Que foi uma Exatamente. mulher que fez aquilo, de repente quem está em casa fala, poxa vida, eu posso também estudar, eu posso seguir um caminho do Exato. intelecto, do conhecimento. Por que que esse apagamento acontece? É porque a gente vive numa sociedade patriarcal onde a mulher, né, a contribuição da mulher vale menos, né? Tudo que é da ordem do feminino vale menos daquilo que é da ordem do masculino. E então são muitas camadas, é uma estrutura, né, social que nos apaga e quem registra a história são homens, né? Então, muitas vezes aquele homem realmente tira a mulher porque não quer, e outras vezes ele nem acha importante, ou aquele feito da mulher nem chega ao conhecimento dele. Então, é uma estrutura muito profunda, né, e que vai nos tirando da história, dos registros e do imaginário de todas as pessoas. Quando a gente, né, imagina que o Sócrates, né, para usar esse exemplo que você falou, teve uma professora mulher, muda alguma coisa, né? Porque esse grande pensador que tem um pensamento que norteou né, a filosofia, quando a gente pensa que ele teve uma professora mulher, a gente muda um pouco o entendimento da gente mesma, né? E como é que começou o teu interesse por esse tema? Por que que você começou a estudar e se aprofundar sobre isso? Olha, eu sempre fui, mesmo sem saber, mas eu sempre fui feminista, né? Eu me lembro de muito criança eu ficar pensando, não, mas por que isso? Por que aquilo, né? Eu me lembro nas aulas de português, de língua portuguesa, eu falava, mas por que que se tem 10 mulheres e um homem, a gente fala eles, né? Isso eu me lembro que eu falava muito com a professora. Mas quando eu fui mãe, né, a minha filha tem hoje 18 anos, quando ela nasceu, que a gente estava no começo do que já se entende que é a quarta onda feminista, e eu estava com uma criança no colo nessa época, Mulher. mulher também, uma menina, aí eu comecei a entender muitas questões da mulher. Eu não acho que a gente entende isso só tendo filho, mas no meu caso, a maternidade me trouxe algumas questões, e a partir daí, como a gente estava num contexto social também com esse tema sendo mais falado, eu comecei a me interessar e aquilo começou a fazer muito sentido para mim. E eu comecei né, sou jornalista, então a pesquisar sobre histórias de mulheres, personagens, e cada vez que eu sabia de uma história como essa da Aspásia, por exemplo, aquilo me ressignificava como mulher. E eu comecei a então querer buscar mais, e aí nesse processo eu fui pesquisando, pesquisando e não parei até hoje, né. E está aqui, por exemplo, amigas que se encontram, que se encontraram na história, volume um, porque já tem outro volume. Me fala um pouquinho dessa obra aqui. São mulheres que juntas conseguiram feitos inacreditáveis e que muitas vezes a gente não sabe que foi atribuído a elas. E são mulheres, são 10 duplas de mulheres que foram amigas, mulheres, né, reais que existiram, personalidades históricas, que foram amigas, a gente nem sabe. Às vezes a gente não sabe que elas existiram e muito menos que foram amigas, né.
E a ideia é mostrar como essa conexão, ela deixa um legado para a sociedade, né? Por exemplo, tem uma história que eu gosto muito aí, que é de duas astrônomas, a Cecilia Payne e a Anne Cannon, que elas descobriram do que são feitas as estrelas, né? A humanidade sempre olhou para o céu e quis saber do que o Sol é feito, e foi graças a duas mulheres. E a gente não aprende isso no colégio, né? Será que se elas fossem homens a gente não saberia? Talvez a gente saberia, né? Agora, a gente voltando um pouquinho para o início do século XX, as mulheres precisaram arrombar muitas portas para que hoje a gente estivesse aqui, inclusive, falando sobre isso. Quais foram os momentos mais marcantes e mais significativos, na tua opinião? Eu tenho pensado muito, assim, e tido muita curiosidade sobre a primeira onda feminista, que foi na virada para o século XX, né? E a gente, de novo, voltando para a escola e para o que a gente vê em documentários, o século XX, né, essa virada, o começo do século XX, foi importantíssimo para a humanidade, né? Grandes invenções, grandes avanços na medicina, máquinas novas, tecnologia. Mas a gente nunca percebe, né, que nesse momento as mulheres estavam lutando pelo direito ao voto feminino e por participar mais da sociedade. Então, eu acho que não tem como pensar no começo do século XX, especialmente, sem pensar nas mulheres, porque tudo isso aconteceu com as mulheres junto, né? E a gente não tem essa conexão. Então, por exemplo, a invenção do cinema aconteceu no começo do século XX, quando as mulheres estavam exigindo o direito de votar e querendo participar mais da sociedade. Se a gente for pensar, as mudanças foram tardias, mas, enfim, surgiram no momento que foram necessárias. Passou um pouquinho do tempo, mas pelo menos elas existem. No Congresso, o banheiro feminino, né, não tem congressista mulher, cadê a representatividade? É como se a gente realmente não existisse, né? O que mudou, na tua opinião, de lá para cá? Muita coisa, graças a Deus. Muita coisa, mas falta Mas ainda muito falta. ainda. Eu acho que mudou, mas se a gente for pensar, por exemplo, no nosso parlamento, né? O Brasil tem apenas 17 ou 18% de mulheres no parlamento. A gente perde até da Arábia Saudita, onde as mulheres conquistaram o voto em 2015. Né? Aqui a gente conquistou em 1932, não faz 100 anos. Então, eu acho que sim, a gente não estaria aqui, eu e você, hoje, se não fossem, né, as sufragistas, por exemplo. E antes delas, porque desde que a gente, né, entende que o patriarcado existe há 5.000 anos, sempre algumas mulheres, né, ou muitas, se levantaram contra o seu lugar, né, de gênero. Mas, se a gente for falar mais de agora, né, do século XX, do começo do século XX, a gente ainda tem as mesmas pautas, que é equidade no mercado de trabalho, divisão de tarefas domésticas, apoio para o cuidado com as crianças e com as pessoas idosas da família. Então, mudou, mas eu acho que mudou pouco, sabe? A questão do feminicídio também, que a gente tem números horríveis, né, que são divulgados na mídia todos os dias. Hoje são divulgados. Antigamente aconteciam às vezes em defesa da honra, né? Essa coisa pavorosa em defesa da honra. Ainda temos muito que caminhar. Tem muito que caminhar, porque ainda a gente vê em manchetes de jornais algumas manchetes que colocam a mulher, em vez de vítima, como uma, digamos assim, cúmplice daquele feminicídio, daquele estupro, daquele assédio, né? Como se a mulher tivesse culpa da violência que ela sofre. Então, eu acho que precisa muito ainda um repensar que a gente precisa fazer. Toda a sociedade, mulheres e homens, né, e pessoas não binárias precisam fazer essa reflexão do lugar de gênero na nossa sociedade. E é importante falar também das sufragistas, que elas viveram num período de guerras, né? E elas todas se definiam como pacifistas. Na pesquisa que eu fiz para o nosso livro da Berta Lutz, que foi uma sufragista brasileira, responsável pela palavra mulheres estar presente na Carta da ONU, né, no documento de fundação da ONU. Nas pesquisas que eu fiz sobre a Berta Lutz, eu encontrei muito assim, nos jornais da época, a palavra mulher, claro, feminista e pacifista. Então eu acho que a gente precisa incorporar de novo a palavra pacifista
quando a gente vai se definir, né, vai se descrever todas as pessoas, não só as mulheres, porque eu acho que pacifismo é uma palavra até mais importante do que paz, porque o pacifismo pressupõe uma ação. E eu acho que a gente precisa colocar em ação a paz, o entendimento. Só para não me alongar muito, mas existe uma agenda da ONU que se chama Agenda 1375, Paz, Mulheres e Segurança, que existe desde o ano 2000, e que reforça a importância da presença de mulheres nos processos de paz. Quando tem mulher junto nos espaços de decisão, aqueles tratados tendem a ser colocados em prática, mais do que quando não tem uma mulher no acordo. E você mencionou, a Berta Lutz, agora veio à mente uma pesquisa tua a respeito de uma foto que era majoritariamente masculina e ela lá. E um detalhe que me chamou a atenção é que ela tinha 50 anos, ou Sim. seja, você já coloca aí uma questão de etarismo que está na pauta, ela aos 50 anos ali, num momento tão decisivo. A gente, nessa estrutura patriarcal, né, a mulher não vale mais nada depois dos 50 anos, né? Então, quando a mulher, a partir dos 50 já está, quase todas na menopausa, é como se a gente não tivesse mais o que fazer aqui, é como se a gente não fosse fazer nada novo mais, né? E, historicamente, quando a gente vai olhar a história das mulheres, não foi isso que aconteceu. As mulheres, claro, qualquer pessoa, quanto mais velha vai ficando, vai tendo mais experiência, né? Então, tu consegue ter habilidades mais desenvolvidas para chegar, por exemplo, na Conferência de São Francisco, onde ela estava, onde se ia escrever um tratado de paz, né? As pouquíssimas mulheres que estavam lá também, além da Berta Lutz, todas, eu fui ver quantos anos tinham cada uma. A mais nova tinha 38 e a mais velha tinha 77. Então, são mulheres que já passaram da juventude e estavam lá fazendo coisas muito importantes. Então, não só elas, mas muitas mulheres que eu já pesquisei na história fizeram coisas importantíssimas na menopausa. Eu acredito que esteja ligado a uma questão de idade reprodutiva. Mulher é somente para reprodução, para procriar. Então, passou esse período, você não vai mais procriar, então tchau, fica em casa quietinha, costurando para os filhos, para o marido, para o neto, e que é isso. E é a idade que muitas mulheres que passaram a vida cuidando de filhos, elas já não têm mais essa obrigação, digamos assim. E aí elas podem se libertar e viver o espaço público, que para nós é negado, né? O lugar da mulher é o espaço doméstico e o do homem é o espaço público. Então, não se quer que a mulher vá para o espaço público. Então, sempre tem algum problema. Quando é mais nova, são os perigos, né? Que a gente está vendo muitos casos horríveis de abuso e violência, não só com mulheres jovens, mas mais com mulheres jovens, porque aí entra uma cultura pedófila também, né, de entender que aquele corpo está a serviço do homem, né? Eu vi outro dia uma explicação a respeito dessa invasão aos nossos corpos, uma pessoa colocando um copo d'água numa concha, quando a gente é pequena acontece isso, chega uma hora que você recebe uma piadinha machista, fala, acabou, chega, porque o copo transbordou. Agora, por onde começar a mudar essa visão da sociedade? Porque eu acho que o primeiro passo aquilo é coisa de feminista. Não, você tem filha, você quer um mundo mais justo, você tem uma irmã, é preciso que o feminismo seja observado com um olhar mais pacificado, como você falou. Eu gosto muito daquele livro da Chimamanda, Sejamos Todos Feministas, né, que é uma palestra que ela deu, a escritora, chamando todas as pessoas para serem feministas, né? Existe uma deturpação da palavra feminismo. Feminismo não é querer fazer com os homens a mesma coisa que eles fazem com as mulheres, né? Não é uma questão de vingança, é uma questão de justiça, da gente ter equidade de direitos. A gente não está aqui querendo subjugar homens, né? A gente está pedindo para não ser subjugada. Eu acho que é muito diferente. Então, faz parte dessa sociedade patriarcal falar que feminismo é uma coisa ruim, né? Mas não é, o significado da palavra não é ruim. Todas as pessoas deveriam ser feministas, né? Eu acho que a gente começa olhando dentro de casa,
né, o microcosmos, né, se dentro da casa da gente as mulheres e os homens estão em equidade, né, se têm as mesmas responsabilidades, se dividem, né, as responsabilidades domésticas, nos nossos ambientes de trabalho, nos ambientes institucionais, governamentais. Eu acho que é ter um olhar assim de chegar e ver assim, né, onde é que estão as mulheres aqui, né? O que elas estão fazendo, o que os homens estão fazendo. E também na educação, as escolas precisam mostrar isso para as crianças, porque o começo está ali o início, ainda existe muito sexismo nas escolas. Teve agora em 2025, uma pesquisa de 2 arquitetas urbanistas em Barcelona, que elas fizeram um mapeamento de onde as crianças ficam na hora do recreio, né? Então os meninos ficam sempre no meio do espaço, né, jogando na quadra, e as meninas em volta quietas, porque a gente estimula os meninos a, de novo, ir para o espaço público, a falar, a se expor, né? A não achar ruim as atenções neles, e as meninas ao contrário, quietinhas, encolhidas, jogar não é coisa de menina, né? Elas têm vergonha às vezes de se expor. Eu era muito assim quando eu era criança. Eu me lembro assim que até um momento da minha infância eu subia em árvore, eu gostava de esporte. Daqui a pouco eu fiquei essa que fica no cantinho, né? Talvez o corpo comece a ser visto como uma propriedade do outro ou um risco que você tem por ser mulher. Fecha a perna, não sobe aí que a calcinha está aparecendo, não sei. Tem tantas camadas, né? A gente começa a ficar mais assim. No começo de 2025, entrou em vigor a Lei 14.986, que acrescenta um novo artigo na LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, né, da Educação Nacional, tornando obrigatório o ensino de mulheres na história em toda a educação pública e privada do Brasil. É uma lei de autoria da deputada Tabata Amaral, junto com a senadora Soraya Tronic, e que já foi sancionada, já está valendo, né? Seria importantíssimo, essa lei torna obrigatório o ensino de mulheres na escola e também a realização de uma semana em março, obrigatoriamente destinada a falar sobre as mulheres, a contribuição das mulheres. Isso ninguém está sabendo. Agora, é importante que a gente possa observar essa evolução como um aprendizado de todo mundo. Por quê? Às vezes a gente observa até mulheres tendo um comportamento ou um pensamento arraigado no machismo, no patriarcado. A gente mesmo, às vezes, se coloca em umas posições e fala, pera, por que eu estou pensando isso? Não é porque eu sou mulher que eu não posso. Às vezes a gente coloca essa barreira, que está só aqui, né? Claro, nós também colocamos para frente, né, esse sexismo, essa coisa, o que é coisa de mulher e o que é coisa de homem. Isso é uma tarefa de todas as pessoas mudar, a gente tem que mudar dentro da gente mesmo, né? Então, não é fácil, o feminismo, às vezes, ele vem e dói, porque a gente é obrigada a se olhar no espelho, muitas vezes a gente se vê agente da própria opressão, né? Quem de nós está livre de ter falado alguma coisa ou falar machista na sua vida? Eu já falei várias, né? Então, não é questão de apontar o dedo, você está errada, ou para algum homem, você está errado. Não, é a gente repensar juntos esse lugar. E que esses homens, principalmente aqueles que não concordam com algumas situações de violência, de machismo tão explícitas, que eles também se posicionem do lado correto da trincheira nessa luta que, como você falou, é de todo mundo, né? Sim, porque muitas vezes os homens, eles ficam com... É a coisa da broderagem, né? Eles não querem se indispor com um amigo, ou coitado do cara, o cara não fez por mal, né? E às vezes é muito importante que um homem intervenha e fale, olha, tu tá errado, não é isso. O caso da juíza, por exemplo, da árbitra Daiane, que foi xingada, né? Que bota uma mulher para apitar uma partida dessa. Eu fui conversar com alguns homens, amigos, colegas e tal. O consenso geral era o seguinte, todo mundo pensa isso, mas só ele falou. Então, acho que é um constrangimento que
que dá lugar ali à situação, que faz com que essas pessoas muitas vezes não se posicionem de uma forma tão eficaz, tão, sabe? Porque eles firme. sabem que poderia ser. Poderia ser ele, mas é isso, é um aprendizado de todo mundo, que isso seja um aprendizado coletivo, né, para eles e para a gente também, para entender que não está certo. A gente já mudou em relação a tanta coisa, né, piada homofóbica, enfim, é uma evolução social. Para que essa evolução aconteça, Angélica, o que você recomenda de leitura, assistir a algum filme importante que dê um start, que a gente possa sair melhor como seres humanos e mais igualitários? Eu acho que uma coisa que é legal fazer é tentar procurar livros, filmes feitos por mulheres, porque ali você já tem um olhar de uma mulher, porque a gente está acostumado a consumir produtos, entretenimento, tudo pensado por um homem. Então é um livro pensado por um homem, é um filme que foi um homem que executou. Por exemplo, eu não consegui assistir ainda o Frankenstein, né? Por quê? Porque esse é feito em cima de um livro, né? O Frankenstein, da Mary Shelley. A Mary Shelley escreveu esse livro quando ela tinha 19 anos. Ela é filha de uma proto-feminista, a Mary Wollstonecraft, que eu adoro. Né? O Frankenstein é considerado um livro feminista e quando foi colocado nas telas, é um homem que dirigiu, um homem que roteirizou a história da filha de uma grande proto-feminista. Eu não consigo aceitar. E depois eu fiquei sabendo que até tem uma historinha, um romance entre o Frankenstein e uma menina, que não tá. Né? Então, isso eu acho muito cansativo, porque os homens se apropriam do que a gente faz e colocam o olhar deles e não nos dão crédito. Então, assim, creditar as mulheres, chamar mulheres para trabalhar, aí é isso, ler livro de mulher, escrito por mulher. Não é assim, não ler mais nenhum livro de homem, não é isso. Também, inclua também no seu repertório. Ler as autoras. Eu passei por uma situação assim, não com essa densidade, mas Fórmula 1, eu sou apaixonada por Fórmula 1 e eu fui assistir ao filme Fórmula 1 do Brad Pitt. Claro que no meio do filme, eu não vou falar muito para não dar spoiler, mas a engenheira, trabalhadora, tem que se envolver com uma... jura que tem que ter um romancezinho da mulher que está trabalhando, projetando o carro, fazendo, né, o desempenho das pistas e tal, dos pilotos. Ela tem que se engraçar, tem que ter esse momento em que ela esquece a profissão dela, a competência para cair nos encantos do bonitão, né? Então eu também peguei um pouco desse bode, assim, quando eu fui ver quem dirigiu era um homem. Era um homem. É como se a mulher a presença dela só é validada por um homem. Pelo romance, porque é ela que vai se apaixonar, E se ele gosta dela, porque a gente precisa que o homem valide a mulher, então se você não tem um marido, se você não tem um namorado, você não é validada socialmente, né? Então, ou se esse marido, esse namorado, ele não está muito bem financeiramente, ou, sei lá, está com algum problema, também você não é validada, porque você não está fazendo esse homem prosperar. Então, a nossa existência, ela existe junto com a de um homem. Na né? vida e na ficção. E não deveria ser assim. Todas as pessoas, homens, mulheres e pessoas não binárias, estão aqui para viver as suas vidas, né? Quando a gente tem um romance, que bom, isso torna a vida mais colorida muitas vezes, é legal, tudo juntas as pessoas podem, né, caminhar juntas, mas tu não está aqui para validar a presença da outra pessoa, né? E tu não tem culpa se essa pessoa vai bem ou vai mal. Enfim, são muitas, por isso que assim, são tantas camadas que é difícil a gente falar, né, de todas num mesmo exemplo, assim. Olha, Angélica, a gente tinha que passar aqui algumas horas conversando para eu entender um pouco mais e mostrar às pessoas um pouquinho do teu conhecimento, do teu estudo, da tua capacidade. Queria agradecer pela tua presença aqui, por trazer luz, bons fluidos para essa visão feminina, feminista e que deveria ser universal. Obrigada pela tua presença e por dividir tanto com a gente. Eu que agradeço, foi ótima conversa. Obrigada a vocês que nos acompanharam. Até a próxima.